Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Está assistindo o canal Pachamavik, aulas de matemática. Eu sou o professor Charles Rutenberg e vamos agora resolver uma questão de regra 3 composta, ok? Vamos para o enunciado. Lúcia viajou de automóvel durante 6 dias, dirigindo 6 horas por dia, com velocidade média de 80 km por hora. Determine quantos dias duraria a viagem de Lúcia se ela dirigisse durante 8 horas por dia a velocidade média de 90 km por hora. Então vamos lá. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma duração de 6 dias, temos 6 horas por dia, temos a velocidade em quilômetros que é 80 km por hora. Okay? E também temos outras informações aqui, olha só. Determine quantos dias duraria a viagem de Lúcia se ela dirigisse durante 8 horas, né? Agora ele quer saber o que aconteceria se ela dirigisse durante 8 horas por dia a velocidade média de 90 km por hora. Então vamos montar essa equação e entender exatamente o que está acontecendo aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos colocar aqui as grandezas que a gente tem. Nós temos dias, temos horas por dia, então eu vou botar assim, tá? Horas por dia. E temos também quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Então, olha só. Ela diz o seguinte pra gente. Lúcia viajou durante 6 dias, tá aqui. 6 dias. Dirigiu 6 horas por dia a uma velocidade média de 80 km por hora. O que aconteceria então se ela dirigisse durante 8 horas, ok? A uma velocidade média de 90 km. Então veja só, ele quer saber quantos dias ela levaria nesta situação nova aqui que está colocando para a gente. Bem, regra de 3 composta. Aí começa aquela dificuldade, meu Deus do céu, não sei resolver regra de 3 composta. Então vamos lá, tá? Do mesmo jeito que foi feito naquela questão de regra de 3 simples, eu vou apontar aqui a setinha para o lado do x, tá bom? Só que aí nós temos aqui 3 grandezas. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai esconder uma grandeza, tá? Então eu vou esquecer, por enquanto, essa daqui para trabalhar com horas por dia. Por quê? Porque o que eu tenho que saber é se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Só que o que é que vai acontecer aqui? Eu vou olhar essa grandeza e vou ver se ela é direta ou inversamente proporcional a esta, a dias, ok? E vou fazer a mesma coisa com quilômetros por hora. Eu vou ver se quilômetros por hora ele é diretamente ou inversamente proporcional a dias. Por que eu vou fazer isso? Porque é aqui onde está a minha variável, tá bom? Então eu tenho que trabalhar relacionando essas outras duas grandezas com esta, onde está a minha variável, tá bom? Então eu vou esquecer essa daqui, tá bom? Vou esquecer essa e vou trabalhar apenas com horas por dia, tá certo? Então olha só, se eu viajo 6 horas por dia e para percorrer uma determinada distância eu levo 6 dias, se eu aumentar a quantidade de horas viajadas por dia, eu vou precisar de mais ou menos dias para percorrer aquela distância, né? Então veja só, eu viajava só 6 horas aqui. E aí eu passei a viajar 8 horas. Então, a cada dia eu viajo mais horas, ou seja, eu passo mais tempo viajando do que eu passava antes. Poxa, se eu passo mais tempo viajando por dia, no caso aqui 8 horas por dia, eu vou levar menos tempo, né? Então eu vou levar menos dias para chegar ao meu destino. Ok? Vamos lá, olha só. Eu viajando 6 horas por dia, eu levo 6 dias para chegar no meu destino. Se eu viajasse 8 horas por dia, ou seja, passasse mais tempo viajando a cada dia, então eu vou levar menos dias para chegar ao meu destino. Tá? Então o que aconteceu? Aumentou a quantidade de horas por dia, diminuiu a quantidade de dias que eu vou precisar viajar. Logo, elas são inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, eu coloco a setinha para o lado contrário. Tá bom? Só para essas setinhas são para eu poder me basear e montar minha equação. Agora eu vou esquecer daquilo.
e vou trabalhar com quilômetros por hora, relacionado também com dias. Tá? E vamos fazer o mesmo trabalho. O que eu faço aqui? Olha só. Se eu ando a uma velocidade média de 80 km por hora para chegar ao meu destino e levo 6 dias para isso, se eu viajar mais rápido, ou seja, com 90 km por hora em média, eu vou levar mais ou menos dias para chegar ao meu destino. Eu também vou levar menos dias. Não é assim, ó? Se eu aumentar minha velocidade, eu vou chegar mais rápido. Então, se eu andava 80 km por hora, eu levava 6 dias. Se eu andar 90, ou seja, se eu aumentar minha velocidade, eu vou chegar mais rápido. Então, eu vou levar menos dias para chegar ao meu destino. Logo, se aqui aumentou, aqui diminuiu, então, novamente aqui nós temos uma grandeza inversamente proporcional. Tá? Ó, veja que eu relacionei essas duas grandezas a dias, tá bom? E a minha variável sempre está aqui isolada, tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar a minha equação. Mas olha só, inversamente proporcional. Então, essas duas estão para o mesmo lado e essa daqui está para o lado contrário. Então, na hora de eu montar minha equação, ou eu inverto esta, ou eu inverto essas duas ao mesmo tempo. Então, eu vou inverter apenas essa daqui, que eu trabalho apenas uma vez em inversão, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, x em cima e 6 embaixo. Igual a... Aí aqui eu vou colocar 6 sobre 8 e 80 sobre 90. Aí, olha só, aqui eu tenho um produto. Tá bom? Sempre eu vou ter aqui, ó, um produto. E se eu tivesse 4 grandezas, Charles, o que eu faria? Aqui, ó, botava a outra grandeza aqui do lado e multiplicava também, sempre deixando a variável isolada, como eu coloquei aqui. Beleza? Então, vamos lá. Normalmente, o que se faz aqui? A gente faz meio pelos extremos. Aí, como é que é a multiplicação? Ela é feita assim, ó. Multiplica esse daqui, o x, por esses dois, e multiplica o 6 por esses dois aqui, fazendo essa relação. Mas, antes disso, vamos trabalhar a simplificação, tá bom? Eu sempre acho mais fácil a gente trabalhar isso porque a gente diminui bastante, reduz os valores que a gente tem na equação. Então, eu vou fazer assim, ó, vou cancelar os zeros. Não é? Eu posso cancelar os zeros? É bem simples. Olha só, eu vou trabalhar primeiro aqui, tá bom? Eu não vou nem olhar para o outro lado. Então, eu tenho aqui uma multiplicação. Na multiplicação, a gente não pode simplificar na horizontal, como a gente tinha feito lá na equação, quando eu tinha a equação simples lá, na regra 3 simples, né? Então, aqui a gente trabalha assim, só nessa maneira, tá bom? Na vertical. Claro que aqui, como é um produto, eu também posso fazer assim, ó. Porque isso aqui é como se fosse uma coisa só, tá? É como se eu tivesse todos assim, 6 vezes 8 sobre 8 vezes 9. Tá bom? Então eu posso simplificar isso com esse 8 com esse 8, e é o que eu vou fazer agora, tá? Ó, olha só, dá para simplificar 8 com 8, ó, porque eu já cancelei o zero aqui, então ficou só 8 em cima. Aí 8 dá para simplificar com 8, que daria 1, então eu elimino logo ele. E o 6 com 9, eu simplifico por 3, ó. Aqui por 3, que sobra 2. E aqui por 3 também, que sobra 3. Como é que ficou agora a minha equação? Eu tenho x do outro lado, sobre 6. E desse lado eu vou ter agora, aqui não sobrou nada, sobrou 1, e aqui também sobrou 1, mas quando eu fizer aqui a multiplicação agora, né, que eu ia fazer a multiplicação no início, né, 6 por 80, 8 por 90, mas como eu simplifiquei, ficou 2 vezes 1. Ó. Então ficou 2 aqui, e aqui embaixo, 1 vezes 3, ficou 3. Tá bom? O que vai acontecer agora? Olha, agora eu tenho aquele mesmo lance lá daquela outra equação que a gente trabalhou. Eu tenho uma equação onde tem um termo no primeiro membro e tem um outro termo no segundo membro. Então eu posso agora tanto simplificar aqui na vertical como na horizontal. Então olha só, esse 6 e esse 3 aqui, ó, dá para simplificar, ó, por 3, não é? Ó? Simplifica aqui por 3 e simplifica aqui por 3. Então aqui dá 1 e aqui dá 2. Vou montar de novo a equação aqui, ó. X sobre 2 igual a 2 sobre 1. Olha agora o que vai dar. Meio pelos extremos agora eu vou fazer, não é?
Então x vezes 1 dá x e 2 vezes 2 dá 4. Ou seja, viajando a 90 km por hora, 8 horas por dia, eu levo 4 dias para chegar ao meu destino, tá bom? Então vamos lá, 4 dias. Ok. Mais uma questão finalizada, tá bom? Grande abraço aí para vocês. E não esqueça aí de se inscrever no canal para você receber aí as novidades, tá bom? E dá também um joinha aí, tá? Aperta aí no legal.